Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso mestre, agradecendo ao Frei Fabiano, toda essa equipe de amigos que nos amparam, que nos assistem, pelas oportunidades que nos são concedidas do esclarecimento tão necessário a cada um de nós. Pedindo proteção aos nossos estudos, que tenhamos os olhos de ver, ouvidos de ouvir, e vibrando com muito amor por aqueles que não puderam estar presentes conosco para esta noite, que a vontade de Deus prevaleça sobre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Rafa está entrando, Conceição, deixa eu só admitir eles aqui. Clarissa também. Rafa, boa noite, seja bem-vindo. Clarissa, boa noite, seja bem-vinda. Conceição, tomara que ela consiga entrar. Bom. Ela ainda não tá vendo. Eu vou abrir aqui o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. O homem no mundo. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consistais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso pensamento. Corações, não consistais que pensamentos fúteis, elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançarem em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens de vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de natureza diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com que vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhes no impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, mas os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde as mais ínfimas até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é de um egoísta.
Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sobre o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, não. Ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer com que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem, tá? Então, é muito interessante, né? A gente sempre lê isso aqui, essa questão o homem no mundo, a missão dos espíritas, nessas passagens que o Evangelho nos traz, né? Então, é a gente viver a nossa encarnação, né? Porque a gente está aqui, né? A gente sabe de todo o trabalho que é feito, né? Na espiritualidade, enfim, na constituição do corpo, a gente já estudou essa questão, né? E Deus nos concedeu essa oportunidade, né? E quando nós temos o amparo da doutrina, que nós fizemos a escolha também de estarmos seguindo esse caminho, tendo esses ensinamentos que vão nos direcionar na nossa caminhada, a gente tem que viver, né? Que nem ele fala que a gente não tem que se isolar, né? Ou então tratar com indiferença, enfim, aqueles que buscam outros caminhos diferentes de nós. Muito pelo contrário, a gente tem que respeitar, né? Opiniões, respeitar o outro da forma que ele vive e sempre, quando possível, ali dar uma ajuda, né? Sempre, quando possível, levar uma palavra e trabalhar aquilo que a gente precisa dentro da nossa encarnação. Então, viver da melhor forma, manter uma sintonia com os nossos amigos espirituais, que a gente já aprendeu, que a gente aprende, prece, leituras, enfim, tudo que a gente possa manter esse contato com os nossos amigos espirituais, com o nosso anjo da guarda, que também se comprometeu a estar conosco, a gente vai estar sempre vivendo aquilo que nós realmente precisamos, né? Então, esse é o nosso papel no mundo, é viver da melhor forma possível, trazendo sempre o equilíbrio para a nossa encarnação. E quando a gente tem a doutrina ao nosso favor, nos auxiliando, isso vai nos dar mais força ainda para a gente vencer e trabalhar aquilo que a gente precisa. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer um acréscimo? É isso aí, pessoal. O homem no mundo, né? Muito bom, do espírito protetor. Aí tem aquela missão dos espíritas, o homem de bem, enfim, também são passagens bem interessantes. Bom, então, como estávamos falando sobre a questão da mediunidade, ali da vidência, né? No caso, especificando mais a questão da vidência, e eu trouxe aquela mensagem ali que fala sobre, do livro Bastidores da Mediunidade, né? Que fala sobre os desequilíbrios, que um determinado local, um determinado centro espírita ali, todos os trabalhadores estão correndo, né? Que pode levar com que os trabalhos cessem, enfim, mudem, se direcionem de uma outra forma. Então, eu vou dar sequência aqui nessa mensagem, porque ela traz alguns pontos bem interessantes para a gente conversar sobre, né? Aqui fala especificamente sobre essa questão da mediunidade de evidência, mas se a gente trouxer para todas as mediunidades, os tipos ali, né, de mediunidades, psicofonia, psicografia, enfim, outros tantos, né, a gente vai ver que os perigos que nós podemos correr são parecidos, né? Tá? Eu vou dar sequência aqui. A gente está logo no começo e só voltando aqui rapidamente para quem não pôde estar presente semana passada. Então a mensagem ela se inicia com um pedido de ajuda, tá? Para aquele agrupamento mediúnico, para aquela casa mediúnica que é feito a um outro grupo de trabalhadores, né? E esses trabalhadores eles estão acompanhando o movimento, estão acompanhando ali o que está acontecendo, né? Tanto com os encarnados como quanto com os desencarnados, né? E eles conseguiram detectar ali que esses desencarnados eles estão querendo trazer ali processos obsessivos a todos os trabalhadores. Por quê? Porque nessa casa são realizados trabalhos, né, de obsessão, enfim, outros tantos na questão mediúnica, e muitos espíritos são acolhidos, né? Muitos espíritos estão sendo acolhidos, e isso aí causou uma ira por parte desse grupo de espíritos. Então, eles estão querendo envolver a todos os trabalhadores desse local, tá? Então, se a gente trouxer essa questão para a nossa casa, enfim, para o lugar que nós frequentamos, é um perigo que pode acontecer com todos, né?
né? Então, os espíritos, eles interessados em acabar com os trabalhos, eles podem envolver os trabalhadores, né? Os trabalhadores. E nós todos, que somos ainda espíritos, né? Que não temos a plenitude de um equilíbrio, pode ter algum momento ali que a gente pode dar uma fraquejada ou diminuir nosso padrão vibratório e pode acontecer determinadas situações, né? Mas para isso é necessário a gente fazer a nossa parte, a questão do estudo, que vai ser muito frisado, né? A gente manter uma sintonia com os nossos amigos espirituais, tomar cuidado com quem nós somos realmente, saber realmente quem somos, né? Que estamos aqui buscando aprendizado, que somos médios ainda dando início aos trabalhos, né? Pode ser que nessa encarnação seja um dos primeiros contatos que a gente tem até com a questão da doutrina, enfim, da religião, dos ensinamentos de Jesus ou não, tá? Mas o importante é os cuidados que a gente deve tomar hoje, não pensar, mas será que foi, não, tá? Cuidado que eu posso fazer hoje dentro daquilo que acontece comigo, questão de pensamentos, etc. Então aqui ela vai dar muitos detalhes, vai ser passado muitos detalhes que são bem interessantes. Então eu vou dar sequência aqui, tá? Não sei se alguém está com esse livro aqui, ó, mas eu estou na página 75. A faculdade de ver espiritualmente, eu estou seguindo aqui que a gente parou semana passada. Quando de forma educada e disciplinada, usada com ética e discrição, é elemento auxiliar nas atividades espíritas. Contudo, quando se torna veículo de exibição e exaltação mediúnica, é sempre sinal de perigo. Então, quem está fazendo esses comentários é um desses espíritos que vão até o socorro ali daqueles trabalhadores de uma outra casa, tá? Eles estão analisando toda a situação e eles vão tecer esses comentários sobre. Não havia verdade. Os adversários desejavam escravizar os encarnados, fazendo com que dia após dia ficassem dependentes daquela alucinante assistência espiritual, tá? Então, o que eles estão fazendo? Esses espíritos que estão querendo obsediar ali os trabalhadores, eles estão plasmando ali, né? Eles estão emitindo pensamentos, plasmando naquele ambiente situações difíceis, naves espaciais, planetas, se apresentando ali de formas bem exuberantes, enfim. E aí os médios videntes dessa casa, eles estão captando tudo isso, né? Estão conseguindo detectar tudo o que está acontecendo nesse plano e sem fazer análise do que está acontecendo, está trazendo para os outros trabalhadores. E todos estão aceitando essa verdade, como se fosse uma verdade absoluta, né? Mas eles estão esquecendo o quê? De fazer análise, de buscar o estudo, enfim, e aí eles estão se deixando envolver, tá? Então vamos lá. Se o intermediário não estuda os mecanismos da própria mediunidade e as leis que regem o intercâmbio espiritual, fatalmente será vítima dos fascinadores, tá? Que são esses espíritos obsessores. Então, a gente tem que fazer isso, essa análise, essa reflexão, né? Estuda os mecanismos da própria mediunidade e as leis que regem o intercâmbio espiritual, tá? Então, se a gente pegar o capítulo que nós estudamos anteriormente, do livro Mediunidade, o Herculano Pires, ele é bem incisivo nessa questão, tanto que ele relata ali várias vezes sucessivas. Quanto mais detalhes, quanto mais algo que chega para nós ali de uma forma com muitas minuâncias ali, muitas situações acontecendo, maior reflexão da nossa parte deve ocorrer, tá? Analisar aquilo, ter uma base para a gente ter uma comparação, e a base disso tudo é o quê? Kardec. Kardec é a base principal, para a gente fazer as nossas comparações quando estivermos ali com dúvidas referente ao que está acontecendo, pensamentos, ou então visões, enfim, alguma situação, e sempre se apoiar nessas obras auxiliares aí que também fortalecem os ensinamentos de Kardec, André Luiz, enfim, o Divaldo e tantos outros que trazem livros sérios e comprometidos com a doutrina, tá? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá.
É interessante notar a criatividade de certos grupos de espíritos obsessores no tocante à obsessão coletiva. Então, esse é um outro ponto, a obsessão coletiva, tá? Onde um grupo de encarnados, enfim, os desencarnados, podem acolher uma ideia, né? E fazendo parte ali daquele mecanismo, daqueles pensamentos difíceis, sem também fazer uma reflexão. Então, não é, mais de um é, espírito, ou então algum encarnado que esteja passando por esse processo, tá? Então, se torna uma obsessão coletiva. Alguns irmãos encarnados se prendem a ideias missionárias sem demonstrar a menor aptidão moral no campo dos testemunhos e estão longe de vivenciar o Cristo. Enquanto agirem assim, os obsessores terão largo campo de ação e nós muito trabalho. Então, achar que nós estamos acima de qualquer suspeita, não aceitar outras ideias, não aceitar uma ajuda, não aceitar uma crítica até, enfim, algo que daquilo que nós estamos fazendo sem fazer uma análise, tá? Então, quando ele fala essas questões, ideias missionárias, questões missionárias, então a gente pode se colocar em posições difíceis. Ah, mas como isso? Não, eu só trabalho com espíritos veneráveis ou recebo mensagens dessa ordem e alguém vem falar para mim que são ideias contrárias ou que isso aí é alguma coisa diferente. Não, isso aí pode mexer com o nosso ego. É difícil acontecer? Não, não é difícil. Se a gente se sintonizar com aquelas ideias, acolher aquelas ideias, achar que somos missionários, achar que, enfim, somos alguma coisa super, não somos, né? Saber quem somos realmente, né? Tá? Então é uma reflexão de cada um de nós, para que a gente não caia nessas situações. Porque se instala com essas ideias, aí depois vai levando o médium ao isolamento, e aí quando ele vê, ele está afastado dos trabalhos, e aí ele quer montar ali um centro espírita, ou quer fazer determinadas situações, mas sem refletir sobre todos os passos que deveriam ser dados, tá? É difícil acontecer? Não, não é, porque pode ir de acordo com aquilo que nós estamos acolhendo. Nunca serão ideias contra, tá? Isso que a gente deve pensar sempre. Serão sempre ideias que, de alguma forma, nos toquem ali naquilo que nós já queremos, já estamos pensando, gostamos, temos afinidade. E aí o processo vai se instalando, né? Obsessão simples, aí entra a questão da fascinação, e aí depois se torna aí uma subjugação, que é um domínio mais completo do espírito sobre a ação da vontade do médium, não é uma possessão, é a ação da vontade. Ah, então, mais um ponto para a gente tomar cuidado, né? Refletir sobre os trabalhos, a forma que nós estamos fazendo, o que está vindo até nós. Se for preciso, pedir uma ajuda, enfim, passar na orientação da casa. A gente está aqui para se ajudar. Solta ele aqui, Ô, admitir. Vitor, Oi? e eles vão tocar bem na nossa vaidade, né? Por favor, Conceição, fale um pouco, isso mesmo. Fale um pouco para a gente aí. Eles vão lá bem no foco do que nós somos, na nossa vaidade. Com certeza, com Elogia certeza. Quando alguém elogia o médium, isso é muito perigoso, não é? Muito, muito, muito. Não temos cuidado, aí nós entramos numa dessa daí. E em todos os trabalhos, se, por exemplo, você pegar a questão, pegando um pouquinho o gancho que você está falando, o médium, um de nós pode estar trabalhando no passe, e aí vai uma pessoa, toma um passe e fala, nossa, cheguei aqui com dor de cabeça, nossa, estou bem, obrigado, você é maravilhoso, você é um trabalhador, isso, aquilo, né? Vitor, isso, e esse ponto é no passe, o ponto é nos estudos, outro ponto também é nas sessões. Eu só faço estudo com X pessoa, só escuto a sessão se for X. Então, o passe é a mesma coisa. Isso é muito perigoso, porque esse é o nosso ponto, o nosso orgulho. Nós somos muito vaidosos, podemos, de repente, dar todas as brechas possíveis, né, a esse ponto daí, que é tão interessante e que vão nos deixar nos levar, né?
a gente acaba até endeusando as pessoas, né? A questão, só vou assistir Sim, palestra, que nem você, a Conceição comentou conosco. E aí chega um dia que são pessoas que estão ali dando a palestra, ou fazendo isso, aquilo, somos todos normais, erramos, acertamos. Tem dia que a gente não está bem, não tem ninguém é super, ninguém é hiper, né? Muito pelo contrário, nós somos uhum. pequeninos, estamos todos aprendendo. E aí a pessoa pega e não trata bem o outro, ou fala alguma coisa, aí a pessoa abandona o trabalho, enfim, não vai mais, e aí entra num processo bem difícil, né, Conceição? Também, né? Sim, sim, Então com é todo um certeza, cuidado. é. Nossa, você sabe que quando, assim que a pandemia mais ou menos estava, né, passando, que começou as sessões, a dificuldade que era de fazer alguém subir para a sessão de cima, porque queriam ficar embaixo. E por quê? Quando você adentra uma casa para assistir uma sessão, não importa o palestrante. O Muito bem palestrante é o que falado. menos importa, porque você está adentrando em busca de se esclarecer. Não é? Até hoje, ainda tem essa dificuldade. Às vezes, lá embaixo, tem pessoas até nos corredores. Você pede, suba, que lá tem espaço. A pessoa não quer. Por que não sobe? A palestra está acontecendo em cima, está acontecendo palestra embaixo, mas muitas vezes eu estou lá porque eu quero ver o palestrante, eu não quero a palestra. E isso é muito perigoso. Perigoso para o palestrante, não é? Porque, como você falou, acaba que você vai endeusar o palestrante. Gente, o fundamento é o quê? É a doutrina, né? Nós vamos ali buscar em busca do esclarecimento. Então, isso tudo aí faz com que, se nós não cuidarmos, podemos até prejudicar a casa. Com certeza. Não é? E é um limite muito tênue para essas Muito situações. fino. Muito cuidado a gente tem que ter. Muito bem falado. Obrigado, Conceição. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Não, não, chega, obrigada. Bom, então é isso. Vamos pela, né, que nem a Conceição falou. Vamos buscar o esclarecimento, que é mais importante, enfim, não se apegar a essas situações que podem fazer com que a gente venha a pôr a perder muitas situações do trabalho, das melhorias que nós precisamos, daquilo que vai nos preencher, nos fazer bem, tá? Saber por que nós estamos, é importante isso. Saber por que eu vou. Ah, eu não vou, eu vou para buscar esse esclarecimento. Ah, eu estou indo por causa de um palestrante, mas, poxa, será que é certo? Será que é esse o caminho? Ou a ideia, ou o que a doutrina me oferece, será que vai me ajudar mais? Enfim, né? Não é errado pensar isso. Se alguém pensa isso, tudo bem, mas cabe a nós auxiliar essa pessoa para que ela busque esse esclarecimento também e retome o caminho que é certo, e pelas ideias, pelos ensinamentos que a doutrina nos favorece, nos oferece a todos nós. Tudo bem? Vamos lá. Seguir. Obrigado, Conceição, meu amigo. Alguém mais quer comentar? Pode ficar à vontade. Vamos lá. Geralmente, um dos primeiros passos realizados pelos adversários nesta área é tocar o ego das criaturas com elogio, conquistando a confiança para que a vaidade faça desaparecer a lógica e a razão. É o que nós acabamos de comentar. É o antídoto para evitar tantas dores, problemas, e o antídoto para evitar dores, problemas e arrependimentos está nas obras de Allan Kardec, que infelizmente são pouco estudadas. Quando a humanidade descobrir o avanço científico, filosófico e religioso dessas obras, muitas dificuldades serão evitadas. É aquilo que eu comentei. Temos uma base ali para tirar as nossas dúvidas, buscar os esclarecimentos necessários dentro da mediunidade. Se eu li algum livro do André Luiz, enfim, algum outro livro, tem alguma dúvida? Primeiro eu vou olhar em Kardec, né? E com certeza ali vai ter ali um esclarecimento, mas se eu ainda não tiver entendimento, aí eu busco outras obras também que são importantes, né? Obras de André Luiz, enfim, que o Chico nos trouxe, que o Divaldo e alguns outros autores aí. Segundo os levantamentos feitos pelas entidades superiores que os monitoravam, né, voltando agora para esse grupo de trabalhadores aí que estavam sendo obsediados,
Com o objetivo de ajudá-los, os residentes encarnados praticavam o mediunismo sem qualquer estudo doutrinário, embora conhecessem o espiritismo, tá? Essa questão do mediunismo, a parte prática ali, as psicografias, enfim, a questão da vidência, a psicofonia, os passos, os trabalhos estavam sendo feitos ali naquele local, né? Porém, eles estavam deixando de buscar o estudo, o esclarecimento referente ao que estava sendo feito, simplesmente acolhendo e aceitando tudo o que estava acontecendo, por achar que esses médiuns videntes traziam ali informações reais e verdadeiras sobre tudo que estava acontecendo ali dentro daquela casa na parte espiritual. Então, se eles estavam plasmando ali no ambiente, né? Plasmando manipulando os fluidos, trazendo ali um ambiente no plano espiritual diferente, né, com naves espaciais, enfim. Se mostravam espíritos vindo de outros planetas e trazendo novas ideias e etc. Então, eles estavam simplesmente acolhendo aquilo como uma verdade absoluta, sem ter uma reflexão sobre. Aí é que eles estavam dando essa brecha para que esses processos acontecessem. Desprendidos do corpo por ocasião do sono, os moradores confundiam-se com os obsessores. Estavam todos aguardando a chegada de uma nave espacial. Observávamos com respeito e cautela aquelas expressões fantasiosas. Expressões fantasiosas sem que fôssemos percebidos pelas entidades perispiritualmente grosseiras. Um dos coordenadores do movimento extraterrestre, que dizia ser da mais alta hierarquia angelical, entendendo que era preciso organizar seu exército, deu ordem enérgica, reunindo todos os presentes à sua frente. Amigos, né? Disse a entidade fanática, em breve, naves espaciais haverão de nos conduzir para mundos superiores. Então, esse é um dos espíritos ali que estavam obsediando aqueles trabalhadores e eles estavam se mostrando ali como se fossem espíritos extraterrestres, de ordem angelicais, trazendo nomes e, enfim, as situações mais difíceis, tá? Agora vamos ver o que eles estavam falando, trazendo ali através da mediunidade. Quais mensagens? Amigos, disse a entidade fanática, em breve naves espaciais haverão de nos conduzir para mundos superiores. Fomos escolhidos para sermos os salvadores do planeta. Somos todos missionários. Enquanto aguardávamos a hora adequada, nossa missão de alertar os homens sobre os perigos que estão causando a Terra, com o avanço tecnológico, deve continuar. Dores, problemas sociais, terremotos, maremotos, prantos e ranger de dentes, tudo será modificado no planeta. Haverá grande destruição, porém aqueles que perseverarem nesta nova doutrina serão salvos. Então eles misturam todos os assuntos, né? Todas as situações, para confundir realmente. Pode ser que tragam ali que nem ele fala aqui no começo, perigos que estão causando a Terra com o avanço tecnológico, alguma coisa para orientar, mas depois eles trazem ideias difíceis, tá? Isso aí é para confundir realmente os trabalhadores ali, né? Nosso compromisso é com o futuro. É preciso nos unirmos no objetivo de fazer prosélitos. Prosélitos significa novos companheiros, de trazer novos participantes aí dessa seita, enfim. De irradiarmos nosso novo ideal, a fim de um número maior de pessoas aderir ao nosso movimento. O mundo vive em enganos de toda sorte. Perde-se por completo. Nós, porém, seremos os salvadores. Haveremos de trabalhar dia e noite para que nossa mensagem seja divulgada. Os que estão na carne têm a missão imperiosa de convencer a qualquer custo aqueles que os rodeiam. Nada de orações, nada de religiões raciocinadas. Nosso grande objetivo será divulgar a nova era.
Notávamos aquelas expressões compadecidos de tanta ignorância. No fundo, eram criaturas, seres espirituais, fugindo da própria desgraça. Utilizavam-se daquele recurso, criando novas doutrinas para não enfrentarem as consequências dolorosas das atitudes impensadas do passado, sentenciadas pela própria consciência, complicando-se ainda mais no presente. Tá? Então, eles estavam fugindo, se comprometendo, sabendo que deveriam arcar com as escolhas, mas queriam fugir constantemente de tudo aquilo. Por isso que eles queriam construir novos caminhos, novas situações, e aí se esconder dentro dessas ideias. Tá? É uma coisa que pode acontecer? Sim, com certeza. Essa questão da fuga, né? Daquilo que realmente nos cabe como espíritos, né? A gente pode criar situações e vivenciar naquelas situações para que a gente possa esquecer tudo que a gente ainda precisa buscar para se melhorar como ser eterno, né? Então, é um cuidado. Saibam que a lei de ação e reação, mais dia ou menos dia, os buscariam, não ignoravam a reencarnação como fato, mas insistiam em fugir da realidade, escondendo-se no fanatismo, usando a máscara da fascinação, ocupando o tempo com as mentes vazias e desequilibradas de alguns encarnados. Certamente existe vida em outros planetas. Somos todos seres espirituais, viajantes no universo do infinito. Nossa Via Láctea é um grão de areia no cosmos. Porém, muitos dos relatos feitos de contatos com seres de outros planetas carecem de fundamentação e comprovação. Há muito mito e fantasia em torno disso. A constatação de que seres de outro planeta visitam a Terra utilizando-se de nova tecnologia, discos voadores, não está no campo do espiritismo, e sim no da ciência oficial e acadêmica. A tarefa do espiritismo não é ficar procurando OVNIs, e sim promover a transformação moral dos que o compreendem. Os espíritas já temos muito com que nos preocupar. Todavia, isso não impede que o adepto da doutrina estude particularmente, racionalmente, certos fenômenos. Mas trazer esses estudos para o centro espírita ou fazer da mediunidade objeto de especulação é não compreender a finalidade do espiritismo e banalizar a faculdade mediúnica. Melhor é repelir 10 verdades que aceitaram uma única falsidade, uma só teoria errônea. É a recomendação de Erasto em O Livro dos Médiuns. A mediunidade deve ser utilizada para fins superiores de socorro, instrução e oportunidade de servir. Para esta faculdade também se fazem revelações valiosas. Entretanto, para uma revelação através de intercâmbio mediúnico ser aceita no âmbito do espiritismo, é preciso ficar com Kardec, que se utilizou do consenso universal, analisando rigorosamente, cautelosamente, com lógica, razão e bom senso as informações provenientes do mundo espiritual, através de vários médiuns desconhecidos entre si e de vários pontos do globo. Se estiver nos planos do Criador revelar novas verdades através dos fenômenos mediúnicos, certamente desejará a técnica de consenso universal para os estudos dessa realidade. Sendo o Espiritismo uma doutrina progressista que caminha lado a lado com a ciência, das conquistas científicas que forem úteis para a humanidade, procurará uma finalidade superior. E se estiver no campo da atuação da doutrina e se expressar um caráter contínuo, demonstrando perfeita lógica das ideias, o Espiritismo adotará essa nova revelação no seu corpo doutrinário após inúmeras análises racionais. Por isso, deixemos para a ciência o que comete a ciência, como recomendou Allan Kardec, e preocupemo-nos com a nossa transformação moral. Em tudo isso, pensamos,
desejosos de compartilhar essas informações com aqueles corações iludidos. Bom, pararei por aqui. E aí depois a gente continua ou não? O que vocês querem continuar? Estão gostando da mensagem? Saber como é que vai ficar? O que vocês querem fazer, pessoal? Vocês decidem. Vamos continuar? Eu tô incrível essa mensagem, então por mim pode continuar. Também, Pra mim, Gabriel? Continuar. todo conhecimento é válido, né, Vitor? Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor pra gente, né? Ok. Então, na próxima semana, então, a gente continua. Vamos ver como é que eles vão atuar, né? É importante a gente saber como que eles conseguiram ter acesso, né? Como que eles conseguiram auxiliar esse grupo, não só os encarnados, mas os desencarnados também, porque não é que esses espíritos estão nessa situação, eles são nossos irmãos também, né? Estão tendo apenas dificuldades momentâneas, mas requerem ali da parte desses trabalhadores, né? O auxílio também da mesma forma, né? Então é isso, pessoal. Vitor, Oi? eu tenho uma dúvida. Pois não? É uma pergunta meio leiga, peço até minha desculpa, acho que não sei se vão fazer sentido para vocês também. Mas os espíritos, para eles conseguirem ter essa certa influência na nossa vida, de maior forma, assim, como naves, plasmarem essas coisas, eles precisam ter um certo conhecimento maior, não precisa? Precisa. O Gabriel, tá acabando aqui o tempo, eu vou abrir a outra reunião, acho que a Tati vai abrir para a gente, aí eu já te respondo lá, pode ser? Que vai cair a qualquer momento Perfeito. aqui. Não, perfeito.